E agora, nós estamos um pouquinho atrasados em razão da hora do término da primeira palestra, tá? Mas agora são 1h24 e a gente vai para a próxima atividade, que é a atividade da 1 hora, que vai ser o companheiro Watanabe com a apresentação como fazer, né, uma palestra de sucesso, correto? Com você, Watanabe. Obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a Maria Goretti, que ela cedeu o horário que tinha se reservado para ela. É que a Márcia, a Angélica, né, e outras pessoas insistiram muito que eu apresentasse essa palestra, como fazer uma palestra de sucesso. Bom, eu sempre trabalhei em projetos de porte, né, e os projetos de porte tinha muitos profissionais, né, que a gente tinha que comandar. E a palestra de hoje precisaria ter umas 4 horas de duração para eu dar todos os detalhes. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as transparências, gravei um PDF e coloquei na internet. Então, está aí o QR Code. Então, quem quiser pode tirar uma fotografia do QR Code e vocês vão ter acesso a todas as transparências. Como o tempo hoje é curto, então eu vou me ater somente àquelas transparências mais significativas. Bom, eu sempre trabalhei em grandes projetos, por exemplo, em Itaipu nós tínhamos 40 mil pessoas trabalhando, em Tucuruí nós tínhamos 70 mil pessoas trabalhando. Então, organizar esse monte de gente é uma coisa extremamente complicada. Olha aí, para quem não conhece, né, Itaipu é ainda hoje a maior hidrelétrica do mundo que produz eletricidade. Tá aí, o conduto de Itaipu tem 11 metros de diâmetro. Olha o tamanho do ônibus, vocês podem ver que o conduto é bem maior. E aí na foto menor tem um engenheiro que ajudou a construir. A turbina de Itaipu, ela tem 20 metros de diâmetro. Olha o tamanho da turbina. Tucuruí é a terceira maior hidrelétrica do mundo, é no Rio Tocantins, lá no estado do Pará. E aí tá os vertedouros, né? É o maior vertedouro do mundo, 110 mil metros cúbicos por segundo é a capacidade desse vertedouro. Nessa vazão a gente consegue atingir a cada 10 mil anos, tá? Isso foi calculado, foi feita simulação para esse tipo de coisa. Na fotografia menor está aí o engenheiro admirando a obra, e esse é o gerador. Olha, o rotor do gerador de Tucuruí também tem 20 metros de diâmetro, é um monstro. Olha as pessoas que não ficam pequenininhas. E além de trabalhar em grandes obras, eu sou, né, muito requisitado pelas emissoras de televisão. Eu vou passar rapidamente aqui. Os escanteios vão fazer falta. Está tirando a área verde, que é uma área onde permite uma certa infiltração de água e também uma absorção do calor que vem do sol. Eu e o engenheiro Roberto Watanabe sobrevoamos São Paulo. A coisa se complica quando outros rios começam a desaguar no Tietê. Esse ponto é um ponto onde existe um erro de projeto e é onde costuma acontecer muitas enchentes. As águas dos 2 rios se encontram e param. O correto seria o entroncamento ter hidrodinâmica, uma curva de acesso entre o afluente e o rio principal. Assim não haveria o choque entre as águas e o rio não perderia velocidade. Choveu, ficou assim, um volume assim de 60 centímetros de gelo no meio da rua. De cima, percebemos também outra situação gravíssima. Aquela que provocou a morte de 5 crianças esta semana. Vocês podem observar como é que os loteamentos irregulares vão avançando em cima da mata. Olha a fronteira entre a área urbanizada, quer dizer, ocupada, são todas ocupações clandestinas, irregulares. E ali você vê a Mata Atlântica. Então aqui eu tenho clima tropical de um lado e clima de deserto do outro lado. O Morro do Socó está lá, a marca
é de um V. Morte aqui se escreve com V. Domingo Espetacular termina agora. Boa noite, uma ótima semana para você. Boa noite, até domingo que vem. Então, eu vou trazer para vocês uma série de sugestões práticas para que a sua palestra possa ser efetiva, que não seja só apenas bonita, mas que as pessoas compreendam as suas colocações. Então, na verdade, são 6 partes, tá? Eu vou correr parte por parte. A primeira parte é a introdução. O que é uma palestra? Muitas pessoas confundem palestras com aula, né? Com seminário. Então, a palestra é uma coisa específica, né? Nós temos que entender. Então, é uma aula, é um relato, é uma exposição, uma apresentação, uma explanação. Então, existem fatores que prejudicam o entendimento, né, do que está sendo apresentado. Então, quando você é convidado para dar uma palestra, hoje é tudo virtual, mas quando voltar a ser presencial, passe antes pelo local onde vai ser feita a palestra, para você verificar as condições locais, né, para ver se ali, se o ambiente tem um bom arejamento. É muito importante que o ambiente seja bem arejado, que tenha uma renovação de ar. Porque quando não há, principalmente tem salões paroquiais, né, de igreja, por exemplo, que não tem janela, não tem uma ventilação. Então, aquele monte de gente, 100 pessoas, ficam respirando aquele ar, a taxa de carbono, de gás carbono, aumenta muito, a taxa de oxigênio cai e começa a dar sonolência. Então, isso dificulta o entendimento pelas pessoas. Então, caso seja esse caso, então arranje alguns ventiladores e mantenha as portas abertas para que a sua palestra seja bem ventilada. Quem tiver acesso ao Feng Shui também é muito bom, porque o Feng Shui determina quais são os pontos onde as pessoas possam ter uma compreensão, um entendimento melhor da coisa, tá? Então, procure aplicar o Feng Shui para você ver qual é a disposição melhor para aquela pessoa. Uma coisa muito importante na palestra é a sua dicção. A sua dicção e a fluência daquilo que você está falando, isso é uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que têm uns cacuetes, ficam toda hora fazendo então não pode, tá? A sua palestra tem que ser feita com uma certa fluência, você tem que falar e todo mundo tem que entender. Então, uma coisa que eu sugiro é que vocês olhem no espelho para ver o que vocês enxergam. Além das rugas, que a gente vai envelhecendo e não percebe. Então, a primeira coisa mais importante para o palestrante é a fala, a voz, né? Que voz que ele tem para falar. Então, para isso, você precisa saber como é que funciona o aparelho fonador, né? Então, nas minhas andanças por aí, eu tenho verificado que tem muita gente, né, principalmente professores e coisa e tal, que não sabem, não conhecem o aparelho fonador e não falam com clareza. Força muito o aparelho fonador. E aí fica rouco, perde a voz, aí perde um copo d'água. Então é importante a gente entender bem como é que funciona o nosso aparelho fonador. Então a voz é produzida, né, por uma série de pregas, né? Você tem a faringe, você tem a cavidade nasal, a cavidade bucal, você tem os lábios, a língua, os lábios, tudo isso, todos esses músculos fazem parte. Né? No exercício da Mari eu gostaria de participar, mas eu estava concentrado no aquecimento dos músculos faciais, que são 32 músculos que contribuem, que participam da sonorização. A primeira coisa importante, né, aqui no virtual não é, mas quando é presencial, é a potência sonora, tá? Que o som é energia. Então, essa energia tem que atingir. Você está numa plateia que tem 400 pessoas e não tem microfone. Então, você gostaria que a pessoa que está lá na última fileira ouvisse com clareza e entendesse bem o que você está falando. Então, você precisa ter som.
E você percebe, quando olha para as pessoas, que tem algumas pessoas que fazem algum gesto, como esse aqui, você está vendo que a pessoa não está ouvindo, não precisa nem perguntar, você está ouvindo. Então, você precisa imprimir maior energia para essa voz. E quem produz energia é o diafragma, é o único músculo que nós temos aqui no peito, é o diafragma. E a energia muscular é transformada em energia sonora pelo sopro que é produzido pelo pulmão. Então tem até um site aí que eu coloquei no YouTube, um clipe, né, da voz forçada. A gente vai falar agora sobre outro ponto importante no canto, que é a impostação da voz. Eu vou fazer um exemplo errado e um exemplo certo, para você perceber bem essa diferença. Olha só o som esquisito do errado. Percebeu que é um som forçado? A gente não quer isso. O que a gente quer é... É um som que a gente fala que é um som mais redondo. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer para melhorar a nossa potência sonora, né? Quem produz o som é o diafragma. Então, se você quer que a sua voz chegue até lá no fundo, você tem que agitar o diafragma e produzir não um som de cabeça, mas um som de peito. Um exercício muito bom é o exercício do Rá. Esse exercício é o seguinte: a pessoa fica de pé com os pés ligeiramente afastados, com o corpo todo relaxado, o ombro relaxado, os braços relaxados, e aí, com a mão na barriga, tem que falar assim, ha, 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 soltar o ar, né? Soltar o ar e sentir a barriga. Então, as pessoas que não estão acostumadas falam assim, ha, 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 quer dizer, pronuncia apenas o ha, produzindo som aqui na garganta, mas na verdade eu tenho que produzir esse ha a partir aqui da barriga. Então, ha, 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 ha. Esse é o exercício. Todo mundo com a mão aqui no diafragma. Vamos lá. Não é pra rir, é pra falar. Não, é aqui, tem que sair daqui da barriga. Solta o ar. Não, mais forte. Não, não é não é na barriga. Mais forte. Vamos lá. Não, está forçando. Está forçando. Aqui embaixo. Aqui, ó. Não é aí, isso, mais forte, isso, é isso mesmo. Então vocês veem como é difícil, sabe? Quando você pega um grupo de pessoas e tenta fazer com que eles consigam produzir um som na barriga, é uma das coisas mais difíceis que a gente encontra. Então, você tem que entender como é que as pessoas recebem a sua voz, aquilo que você está falando. Porque você ouve, da garganta vai direto aqui para o tímpano, vai por dentro da cabeça. Então, você não conhece a sua voz, você não costuma ouvir a sua própria voz. E a pessoa está ouvindo a voz que sai aqui da garganta, da boca, propaga pelo ar, entra no ouvido da pessoa e vai sensibilizar o tímpano da pessoa. Então, o som que a pessoa ouve é diferente do som que você, que está falando, ouve. Então, como no áudio, né, além de graves e agudos, né, você precisa ter uma certa sonoridade. Veja, o cantor profissional, ele precisa ouvir a própria voz do que ele está cantando. Por isso que ele tem um alto-falante voltado para ele, que ele chama de retorno.
Sem esse alto-falante de retorno, ele não sabe se ele está cantando na mesma afinação da música. Ele tem que ouvir a voz dele, tá? E não ter a sensação de que ele está falando. Então, precisa ter uma certa uma equalização daquilo que você está falando. Então, a voz grave acalma. Quando você conversa num tom mais grave, numa voz mais grossa, você acalma a pessoa. Calma, minha filha, você está nervosa por quê? Conta para mim o que aconteceu. Eu tenho que falar com a voz grave para acalmar a pessoa. Ao passo que quando eu quero chamar a atenção das pessoas, eu falo numa voz mais fina, numa voz mais aguda. A voz aguda chama a atenção. Então, quem tem naturalmente uma voz aguda tem que tomar cuidado, porque irrita. A voz aguda irrita, chama a atenção e irrita a pessoa. Uma professora que tem voz aguda não consegue dar aula mais do que 20 minutos, porque as pessoas ficam irritadas com aquela voz. É uma voz irritante. Então, vamos ver aqui quais são os ajustes que a gente pode fazer na nossa própria voz. Que tipo de influência que é essa? Para começo de conversa, a gente não conhece a nossa voz, porque você não ouve normalmente a sua voz é produzida aqui na garganta, e você não ouve com o ouvido. Da garganta já vai direto aqui por dentro ao tímpano. E aí é essa voz que você ouve. E a pessoa está ouvindo a voz que sai da sua boca. Tanto é que quando você grava alguma coisa, alguma fala sua, e ouve a sua voz gravada, você fala, ué, é eu? Tem certeza? É eu esse negócio aí? Você não conhece a sua própria voz. Então, essa questão do tom, né, até, por exemplo, o cantor, ele precisa ouvir a própria voz. Por isso que ele tem aqueles alto-falantes para fazer o retorno. Então, ele ouve o que está cantando com os ouvidos. Então, ele ouve a mesma coisa que está todo mundo lá no baile, está ouvindo também. Por isso que ele precisa desse retorno. E aí, a voz aguda, ela chama a atenção. Então, quando você quer chamar a atenção de alguém, você intencionalmente aumenta a frequência, começa a falar numa voz mais fina, mais aguda. Uma pessoa que caiu no rio e está pedindo socorro, ela pede socorro numa voz aguda. Ela fala, socorro! Se ninguém deu atenção, ela torna esse socorro mais agudo ainda. Socorro! E se ninguém atendeu, ela faz mais fina ainda. Socorro! Então, a voz fina, ela chama a atenção. Então, se você está numa situação de perigo, você, né, faz a voz mais fina. Se você está numa sala de aula e tem um monte de alunos lá conversando, não está prestando atenção, não é correto você chegar, vocês aí, presta atenção. Quer dizer, você dá uma bronca, o aluno se retrai. Então, em vez de se abrir e começar a prestar atenção na sua aula, ele se fecha mais ainda. Então, o que você faz? Você afina a voz, abaixa o tom de voz. Aí o aluno começa a perceber que o que ele está falando está incomodando a aula. Então, ele começa a prestar atenção. Ao contrário, a voz grossa acalma as pessoas. Então, é por isso que na igreja, né, os pastores, por exemplo, eles falam de uma forma pausada, e fala numa voz grossa, porque Deus ama vocês. E essa voz mais grossa e pausada acalma as pessoas. Então, é claro, se você está dando uma aula, né, tem três alunos lá muito agitados, está afobado, ou porque veio correndo, ou porque pegou um ônibus muito lotado, e você quer acalmar essas pessoas. Então, não adianta dar uma bronca, vocês aí, fica quieto aí, para de se mexer. Não é assim. Então, quando você fala um pouco mais grosso, uma voz mais grossa, começa a acalmar. Então é isso, né? Nós precisamos ter essa
possibilidade de falar mais grosso ou de falar mais fino. Tem um clipe muito interessante, né, para vocês treinarem e conseguir articular a sua fala em vários tons, tá? Então, vocês vão aprender a falar mais fino, sem forçar a voz. Vai ser uma voz mais fina, natural. Ou então, vocês vão aprender a falar mais grosso de uma forma natural, sem forçar a sua garganta. Oi, pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou falar sobre tom. E para me ajudar, eu chamei o Fofão, que vai me acompanhar no violão durante os exercícios. Eu vou dar um exemplo com a música Parabéns para você, descendo de meio em meio tom para você ver como que é. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos descer meio tom. Parabéns pra você nesta data querida. Vamos descer mais meio. Você está fora do tom, Bertolucci. Parabéns pra você nesta data querida. Agora, se a sua dificuldade foi de alcançar as notas mais graves da melodia, você vai fazer o contrário. Vai subindo de meio em meio tom. Eu vou dar o mesmo exemplo, só que agora subindo de meio em meio tom, para você ver como que é. Parabéns pra você nesta data querida. Agora vamos subir meio tom. Parabéns pra você nesta data... Bom, é muito interessante, mas vou interromper porque o tempo é curto. Aqui no PDF vocês vão encontrar o endereço aqui embaixo, tá vendo? O endereço do YouTube, onde vocês vão poder assistir essa aula da professora Natália Sandin. Prosseguindo, eu tenho um outro clipe muito interessante para mostrar que uma mesma pessoa consegue produzir 4 tons de voz diferentes. Então, vamos ver aqui o clipe chamado 4 Vozes. Primeiro tenor é a mais alta voz daqui, e é só eu cantar, todos poderão me ouvir. Eu também sou um tenor, mas canto é o segundo. Meu cantar não é assim, tão alto ou tão agudo. Eu canto sempre assim, suave e doce é o barítono que eu canto. Sempre escondido estou, mas com meu barítono harmoniza um tanto. O baixo é a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. O baixo é a voz que eu fazer, e quando eu cantar... Bom, vocês poderão ver mais, né, desse clipe. Está aqui o endereço no YouTube desse clipe aí de 4 vozes, tá? Então, mediante um treino, cada um de nós pode adquirir essa capacidade de falar em vários tons diferentes, sem forçar a voz. Então, vamos só um pouquinho de anatomia, só para vocês entenderem quais são as dificuldades do som sair num hi-fi, num som de alta fidelidade. Então, você tem a laringe, que vocês conhecem. Você tem o epitélio mucociliar, que é eles têm aqui na faringe uns cílios, e esses cílios ficam tudo voltado para cima, assim, e eles têm mobilidade. Então, se de repente você, ao respirar pela boca, ou mesmo pelo nariz, tiver uns pozinhos aqui no ar, e esse pó, se ele entrar no pulmão, ele pode danificar o pulmão, porque se entrar no pulmão não tem como sair. Então, esse epitélio mucociliar,
é um negócio pegajoso, é um muco, tá? Onde essa poeira vai grudando. E aí tem esses cílios que fica mexendo assim para cima, ele vai empurrando essa partícula, essa sujeirinha para cima. E aí você fica com um negócio aqui na garganta, enroscando. E aí com essa tosse, você consegue, né, junto com o catarro, você consegue jogar aquela poeirinha, aquela sujeirinha que entrou lá. Então, uma das doenças que acontece é a imobilidade ciliar. Por alguma razão, esse cílio não funciona mais, não consegue ir expulsando essas partículas aqui da garganta. Então, a pessoa está toda hora tossindo, porque os cílios não conseguem mais, não está funcionando mais. Então, é uma doença que tem cura, né? Procura um médico para isso, tá? Chama-se imobilidade ciliar. A válvula epiglote você conhece, né? Aquela válvulazinha que, quando você coloca na boca, se você está respirando, a epiglote está fechada para o esôfago e aberta para o pulmão. Então, vai tudo para o pulmão. Agora, se você está comendo e vai engolir, a epiglote vira para lá e não deixa a comida ir para o pulmão. A comida é desviada para o esôfago. Então, o funcionamento dessa epiglote, conforme a gente vai ficando mais velho, vai perdendo flexibilidade e essa mudança não é tão rápida assim. Então, tem outros detalhes que depois vocês poderão ver melhor, né? E uma coisa importante é a cavidade bucal. A cavidade bucal é onde, você viu, o violão tem as cordas e tem uma grande caixa de ressonância, né? O violino também tem, todos eles precisam ter uma caixa de ressonância onde o som vai ser aprimorado. Então, a boca nossa, com o nosso palato, com a nossa língua, com os nossos lábios, forma a caixa sonora, né? Essa cavidade bucal. Então, é importante que todos nós entendamos, né, como é que funciona isso. Então, alguns sons são guturais, são produzidos na garganta, né? É o gá, a. Então, o dente, os lábios não participam na formação desse som a. Você tem o som nasalado, né, que é produzido na cavidade aqui do nariz. Então, é o banana. Então, tampe as narinas e tenta falar banana. Olha como não sai banana, porque você não está se valendo da ressonância da cavidade aqui nasal. Então quando está resfriado e coisa e tal, a cavidade nasal fica entupida e os sons nasalados não saem com nitidez. Você tem o palato, o céu da boca. O céu da boca tem que estar muito tranquilo, né? Som como tá. Você gruda a língua no céu da boca, firme, e tá. E abaixa a língua e tem que sair rapidamente. Tá. Então, pessoas que usam dentadura e coisa e tal, têm dificuldade de pronunciar o som tá. Eu vou passar um outro clipe, é o clipe do Tatu. Hi, I'm Arthur. Vamos melhorar um pouquinho a pronúncia? Há sons que existem em inglês que não existem em português e vice-versa. Então, vamos analisar por contraste. O som t em inglês é plosivo. Temos que explodi-lo. Um brasileiro diria assim: eu também vi o tatu. Um americano diria assim: eu também vi o tatu. Por favor, segure um pedaço de papel bem na frente da boca, assim. Se o papel for para frente quando você pronunciar, é porque você está no caminho certo. Então repita: eu também vi o tatu. Eu também vi o tatu. Então, você viu, tem clipes muito interessantes na internet onde vocês podem aprimorar a sua fala. Tem alguns sons, alguns fonemas que são linguais. Tem um erro de grafia aí, é lingual, né? Então, o rá, por exemplo. Rá. Então, algumas pessoas têm dificuldade, têm a língua presa ou a língua meio dura, então não consegue fazer vibrar a língua.
É importante você conseguir fazer isso. É bom fazer esse exercício de aquecimento, né, da mobilidade da língua. Ó, um clipe, tem mais um clipe de relaxamento agora. Oi, gente, estou aqui hoje especialmente para as senhoras e senhoritas. Vamos trabalhar um pouquinho de aquecimento e alongamento. Por isso o teclado está aqui. Veja bem, peguemos uma afinaçãozinha aqui e vamos trabalhar em vibração de lábios. Preste atenção. Olha, solta tudo aqui. Pode executar, por favor? Quem tiver dificuldade, está difícil, trabalhe em língua. Vibração de língua aqui, ó. Solta a nuca, relaxadinha. Vamos lá, por favor. Iniciando a partir da nota Dó, que é confortável para as senhoritas. Ou lábio ou língua, duração confortávelzinha. Vamos lá? Relaxa, solta o corpo. Mais uma vez. Ok, vamos lá. Com uma afinação aqui no pianinho. Ouve uma, faz outra. Relaxa agora, pode fazer. Escuta. Executando. Boa, vamos seguir. Mais uma. Bem soltinho, relax. Outra. Então, esse é outro exercício muito interessante para você fazer o aquecimento dos músculos aqui em torno do lábio e da língua também. Por exemplo, esse aí é o Paulo Henrique Amorim, que eu fiz muitas entrevistas. Ele me entrevistou muitas vezes, mas na hora que vai começar a gravação, ou na hora que vai entrar no ar, o assistente de produção fala, Paulo, 5 minutos. E várias vezes ele estava conversando comigo nesse horário, ele fala, dá licença, ele vai num canto, e naquele canto ele faz o exercício de aquecimento. Né? Um deles que ele faz é esse da língua. E o dos lábios também. Para que, durante a matéria, ele consiga pronunciar as palavras com muita clareza. Então, mesmo profissionais que são veteranos no assunto, eles praticam esse aquecimento. Algumas sílabas são sibilantes, é produzido com a língua e dente. Então, você tem que encostar a língua por dentro do dente de cima para falar sa, sa, sa. O outro é o dento labial. Tem que pegar o lábio de baixo, grudar no dente de cima com força e produzir e soltar, né, como se fosse uma explosão. Pá, 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 pá. Ou vá, 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 vá. Então, se você não tiver a dentição boa, ou se tiver uma falha na dentição, o fá e o vá ficam muito prejudicados na sua fala. Agora tem o bilabial. É o ba, 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 ba. O pá, pá, pá. É o ma, ma, ma. Veja como é importante você ter um domínio completo da musculatura dos dois lábios, superior e inferior. Então é bom praticar pelo menos 5 minutos todo dia desse exercício aí. Olha um clipe da Voz Bonita. Esse da Gláucia Kitts é muito interessante. Oi, quer ficar com a voz mais bonita fazendo só 3 minutos de exercícios diários? Você não vai sair do lugar se você não praticar pelo menos todos os dias. Isso se você quiser ter aí uma voz bonita e saudável. A primeira coisa que você deve fazer é aquecer a voz com esses 2 exercícios que eu vou passar para você. Aí
você começa sempre em uma nota mais média, perto do tom da sua fala, e não precisa nem ir muito para o agudo, nem muito para o grave. Se você, por acaso, não tiver um piano para dar as notinhas, senão você pode fazer como eu vou fazer agora. Olha, eu não estou com nenhum violão, não estou com nenhum teclado, e eu mesmo vou subindo e descendo os tons para eu poder fazer o vocalize. Então, primeiro você vai fazer com a vibração de língua. Você vai fazer assim, ó, na região da sua fala. Então, eu estou falando aqui, eu vou fazer nessa região, ó. E vai aumentando o tom, vai ficando mais grave. E depois vai abaixando. Faz um pouquinho desse exercício, 1 minuto já está ótimo. Vai subir e vai descer. O outro é você pegar a vogal U, um U com O, né? Uma mistura de U com O, e você vai controlar o seu fluxo aéreo, ou seja, o ar que passa pelas pregas vocais. São 5 vezes, vai e volta, e vai subindo a escala e descendo a escala. E controla o fluxo, hein? Bom, eu vou cortar porque aqui na tela, né, no PDF, vocês vão encontrar o endereço do YouTube, onde vocês vão poder assistir mais aula da professora Gláucia. Muito interessante. Outra coisa importante é a divulgação da palestra, né? Procure divulgar para que mais pessoas possam usufruir da sua palestra. Lembra, né? A galinha, quando bota o ovo, ela fica cacarejando, ela fica divulgando para todo mundo, anunciando que ela botou mais um ovo. Então, aqui no Corujão, a gente já tem uma boa técnica, né? O Nelson já desenvolveu uma boa técnica, onde ele divulga os 3 dados mais importantes: a data e o horário, qual é o assunto e qual é o ID, né? Qual é o endereço para acessar. Tá? O resto é tudo baboseira. Então, o mais importante são essas 3 informações. Feito isso, nós vamos começar a montar a palestra. Nós vamos sentar no computador e falar, bom, vamos lá fazer o roteiro da palestra. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é quais são os anseios dos participantes. O que eles esperam, né? Olha, vai ter tal palestra na quinta-feira. As pessoas ouvem e falam, que interessante, eu quero assistir. Mas quero assistir por quê? Qual é o anseio seu em querer assistir essa palestra? A outra coisa é o nível. Se você vai fazer uma palestra no asilo, só para idosos e coisa e tal, é um linguajar que você tem que usar. Ou você vai fazer uma palestra numa creche, né? Ou onde tem um monte de criancinha e coisa e tal. É outro palavreado que você usa. Então, conhecer o nível dos participantes é importante. Eu faço palestra, por exemplo, na OAB. É tudo advogado, é tudo contestador. Dificílimo você fazer a palavra. Porque qualquer coisa que você fala, sempre tem alguém. Não, não é assim. Eu sou contra. Está errado. Então, dar a palestra para advogado é uma coisa extremamente difícil, porque são sempre contestadores. Então, a sua palestra tem que ter um início, meio e fim. O início tem que ser um início meio retumbante e o final tem que ser retumbante também, para marcar bem. Então, se você é um especialista, né? Eu sou médico, eu sou especialista aqui em diabetes. Olha, tem 13 tipos de diabetes. Olha, o tipo 1 é assim, assim. O tipo 2, vai ficar 4 horas falando sobre diabetes. E no Rotary, a plateia é tudo leigo. Você não tem especialista em diabetes. Então, o médico ele pega 1 ou 2 casos de diabetes e só fala aquilo lá. O resto, quem estiver interessado que vai pesquisar. Tá? Então, você relaciona apenas os casos mais importantes. Agora, tem que tomar cuidado que, conforme o tema que você vai fazer, a forma de apresentar é muito mais importante do que o conteúdo. A forma pode ser mais importante do que o conteúdo. Então, nós temos que tratar bem tanto a forma quanto o conteúdo. Procure ser independente. Esse negócio de dizer, Nelson, a próxima, vira aí a próxima slide. Procure não depender de ninguém
Porque são ruídos que você introduz. Porque você diz, olha, então aconteceu o seguinte, Nelson, próximo. Tá vendo? Então eu tive que interromper a minha fala para pedir para o Nelson mudar de slide. Sabe, isso é ridículo. Tá? Então procure ser independente e não depender de nada e de nem de ninguém. Se possível, não use aparelhagem, né, notebook, sempre dá problema. Esse negócio de notebook sempre dá problema. Abuse das cores, faça coisas bonitas. Veja como fica um texto escuro sobre fundo claro, ou veja um texto claro sobre fundo escuro. Né? Veja qual que fica melhor para a sua apresentação. Procure levar impresso roteiro, na presencial, distribua o roteiro. Né? Com o roteiro na mão, as pessoas poderão se orientar melhor. E, vai falar isso, depois vai falar daquilo, que interessante. E a pessoa vai poder preparar a sua cabeça melhor. Né? Com o roteiro na mão, eles vão compreender melhor o que você está falando. Uma coisa importante é a linguagem corporal. O seu corpo fala. Então, pergunte se ali no salão da igreja, onde você vai ministrar a palestra, que tipo de cadeira que é. Que eles não têm auditório, não têm cadeiras fixas. Então, eles terão um salão qualquer que tem aquelas cadeiras que eles ficam empilhadas. E um pouquinho antes da palestra, eles colocam as cadeiras no lugar. Pergunte se a cadeira tem braço, de apoio do braço nosso, ou se é uma cadeira comum sem braço. Por quê? Porque o braço cruzado, ele tem um significado. Quando você está contrariado, o físico imita o seu pensamento. Você cruza o braço. É uma atitude de defesa. Porque a pessoa está falando, está sendo muito agressiva e você quer se defender. Então você se coloca na defensiva. Você cruza o braço. E descobriram que o vice-versa, o contrário, acontece também. Se você cruzar o braço, a sua cabeça, paulatinamente, vai ficando contra. Então, de repente, é uma palestra muito interessante. Né? Legal, eu vou querer assistir. Entendeu? Você está aberto para assistir a palestra. Só que ali não tinha lugar para sentar, você ficou de pé. Ora, quando fica de pé, o braço não fica para baixo. Você, automaticamente, fica com o braço cruzado. É mais confortável você ficar de pé com o braço cruzado. Ficando com o braço cruzado, a sua mente começa a alimentar o contra. Daqui a pouco você não está gostando da palestra. Você está contra a palestra. Então, você pode perceber, né, se, por exemplo, no começo de uma reunião, você distribui água para todo mundo, fica observando, a pessoa pega a água com a mão direita, toma, e coloca ali né, do lado direito mesmo. Se a pessoa colocar o copo no lado de onde ela pegou, ela não tem nada contra. Ela está aberta para a reunião. Agora, se na hora que bebeu, ela cruzar e colocar do outro lado, ela não está cruzando o braço, mas está cruzando esse movimento. Esse movimento de cruzamento denuncia que essa pessoa está contra o que está sendo colocado na reunião. Então, aí na fotografia, você viu, a moça bebeu água e colocou o copo no mesmo lado onde o copo estava. Ela está aberta. E o rapaz, ele bebeu a água com a mão direita e colocou o copo do outro lado. Ele cruzou o braço para colocar o lado de lá. Esse cara já está contrariado. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de movimento. Eu fiz muitas reuniões lá no Hotel Nacional em Brasília, né, em nome da Eletronorte, reuniões assim, com diretores da Camargo Correia, da CETENCO, né, dessas grandes empreiteiras, da Tequinte. Tinha reuniões que tinha 40, 50, 60 pessoas numa reunião, e eu tinha 28, 29, 30 anos de idade, moleque. E eu que era o coordenador, eu que presidia essas reuniões lá no Hotel Nacional em Brasília. E vinha gente que, quando eu convocava em nome da Eletronorte, convocava lá a Brown Boveri, né, a Camargo Correia para uma reunião para discutir algum assunto de Tucuruí, o pessoal sabia que já vinha bronca. E essa bronca significava 10 milhões, 20 milhões de reais de prejuízo. Fizeram alguma besteira, tinha que desmanchar e fazer de novo. Quem é que vai pagar esse negócio aí?
A reunião era para isso. Então, eram reuniões pesadas, difícil de conduzir. Então, eu combinava com a copeira lá do local. Eu falava, quando eu falar assim, ó, vamos começar a reunião, a senhora pega, coloca água e café para todo mundo. Não pergunta se eles querem, não pergunta. Coloca água e café, água e café, água e café para todo mundo. Ora, numa reunião dessa, que a pessoa viajou de São Paulo, viajou de Curitiba, viajou do Rio de Janeiro para Brasília, sabendo que ia levar bronca, a expectativa é muito grande dessas pessoas. Então, mesmo quem não está com sede, por causa do nervosismo, colocou um copo d'água na frente, ele vai tomar essa água. Ele vai tomar essa água. Então, você fica observando todo mundo. O que eu fazia? Eu fazia um desenho. Eu sou sempre o primeiro a chegar. As pessoas têm um péssimo costume, principalmente de político, fica todo mundo lá reunido esperando, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Aí ele é como a grande estrela, né? Daquela grande entrada, tchau, tchau, cheguei. É errado. Ele não consegue aproveitar aquela reunião. Eu não, eu sou o primeiro a chegar. Não tem ninguém na sala. Eu faço um desenho, como tem do lado esquerdo, com as posições daquelas cadeiras. Aí chegou uma moça lá, não conheço, uma moça lá de blusa vermelha, sentou naquela posição. Eu nem sei quem que é. Então, aqui no meu desenho escrevo, moça de blusa vermelha. Chegou um cara de jaqueta de couro, de bigode, também não conheço. Ele chegou e sentou ali, então ali onde sentou eu marco aqui no meu desenho o cara de jaqueta, de bigode. E assim eu vou marcando. E aí as pessoas vão chegando, vão se sentando ali e tudo mais. E aí, quando eu vou iniciar a reunião, a copeira, junto com mais duas ajudantes, colocou café e água para todo mundo. E aí eu fico observando como é que as pessoas tomam esse café e como que elas depositam o copo. Eles não ficam segurando o copo na mão, eles depositam em algum lugar, no lado certo ou do lado cruzado. E aí eu vou fazendo uma marquinha, tá vendo? Esse é verde, esse aqui é vermelho, esse é verde. Então eu já sei de antemão quem é contra, o assunto nem foi colocado na mesa, mas eu sei que aquele vai votar contra. Seja o que for, aquele vai falar, não concordo. Então, isso funciona, gente. As reuniões eram feitas desse jeito, né? Agora, tomem cuidado, porque às vezes você é surpreendido, né, com um desinteresse generalizado. Né? Você vai ver que não tem ninguém interessado no assunto. Tá? Então, tome cuidado. Então, qual a importância da cadeira ter o braço, né? Você viu, do lado esquerdo tem as cadeiras tudo com braço para apoiar o seu braço. E as vermelhas não tem braço. As pesquisas mostraram que em eventos longos, as pessoas ficam cansadas e procuram posições mais confortáveis. Colocam o queixo, apoia a mão, né? O queixo, né? As pessoas vão ficando cansadas. Então, não havendo local para apoiar o braço, ela cruza os braços. Porque o braço cruzado é a posição mais confortável para quem está sentado numa cadeira que não tem braço. Olha ali a plateia, está todo mundo de braço cruzado. As crianças, tem que ir na missa. Tem que ir na missa. Não quero ir. Tem que ir. Então as crianças foram arrastadas na missa, está tudo contrariada. Todo mundo de braço cruzado, não quer nem saber. Então, fizeram a experiência, né, onde as pessoas ficaram de braço cruzado, mesmo quem gostava do palestrante e coisa e tal, ficando de braço cruzado, daqui a pouco você fica contra o palestrante. Agora, se você vai dar palestra num lugar onde as cadeiras não têm braços, aí, quando tem um lugar para apoiar o braço, ninguém cruza o braço, tá vendo? Fica todo mundo lá não cruza as pernas. Tá vendo? Tem um local onde você pode se apoiar. É importantíssimo isso. Então, mas lá naquela igreja, naquele salão paroquial, infelizmente não tem. As cadeiras que tem estão sem braço. Então, o que faz? As cadeiras assim, o que você faz? Se a pessoa tem algum objeto na mão, dificilmente ela cruza o braço. É difícil cruzar o braço com algum objeto na mão. Então, o que eu faço? Eu preparo qualquer treco, um papel, mas eu faço papel de seda. Um papel aluminizado, né?
um papel delicado, caro, e faço qualquer treco lá, alguma informação, até o roteiro da palestra, e distribuo para todo mundo. A pessoa pega aquele papel, como é aluminizado, bonito e coisa, eles não querem dobrar para enfiar no bolso, eles ficam segurando na mão. Segurando o papel na mão, eles não têm como cruzar o braço. E se não cruzar o braço, não tem como eles ficar contra o que eu estou falando. Então, isso é importante. Essas enzimas, chamadas dopamina, mielina, né, ela exerce um papel fundamental no processo de aprendizado das pessoas. Tá? Então, a dopamina, ela está envolvida nas emoções, está nos processos cognitivos, no controle do movimento e no processo de aprendizado. Se não tem dopamina, você não aprende. Entra por aqui, sai pelo outro lado. Você não retém. A dopamina que consegue fazer isso. E a mielina é aquela que pereniza, torna aquela informação perene. Você não vai esquecer nunca mais. É a mielina que faz. Então, como é que você consegue produzir a dopamina na cabeça das pessoas que estão lá? Você tem uma plateia de 400 pessoas. Eu quero produzir a dopamina. Já são 2h20, chegou no meu horário. Então, por exemplo, você está num ponto de ônibus, né, passou um ônibus lá de número 10.372, passou o ônibus, está lá, ó, passou um ônibus, passou outro, coisa e tal. Você lembra que passou um ônibus, mas não lembra do número dele. Tá? Não houve a produção de dopamina e nem de mielina. Então, você não prestou atenção. Aí estava andando na rua, o ônibus atropelou uma bicicleta. Olha ali a bicicleta no chão. O ônibus é 42.048. Então, nessa hora, pela emoção, coitado, será que ele machucou? Então, nessa hora, o seu organismo produz a dopamina. Então, aquela cena, aquela bicicleta, aquele número de ônibus, esse vai ficar gravado na sua cabeça. Então, como é que você faz com que as pessoas, as 400 pessoas que estão na plateia ouvindo a sua palestra, produzam a dopamina? Então, você tem que fazer um palavrão, você tem que dar um dado chocante, né? Uma coisa que eu falo, pô, você sabia que o Cláudio é viado? Né? Então, ninguém... As pessoas, mas como assim? O Cláudio? Né? O padre Cláudio? Entendeu? Então, de repente, uma frase solta como essa, né, causa uma certa indignação nas pessoas, e aí eles produzem a dopamina. Essa é a hora, e aí você joga a informação que você quer jogar. Uma foto escandalosa, sabe? Então, você tem que produzir esse tipo de coisa. Nós temos que evitar alguns ruídos no ambiente. Já falei aí que, né, se o Nelson está comandando a mudança dos slides, eu tenho que interromper, né? Então, por exemplo, no cinema é muito comum, né, tem lá uma velhinha lá, oi, tudo bem? Amanhã o meu neto vai vir me visitar. Então, é uma cena tranquila, duas velhinhas tomando chá, como se fosse lá o chá das 5 lá na Inglaterra, né, estão lá tranquilamente. E a cena seguinte seria a cena, aquele burburinho, aquela correria, né, o avião descendo, a pessoa disputando a tapa, o táxi, coisa e tal. Então, são duas cenas totalmente diferentes do ponto de vista cinematográfico. Vai chocar as pessoas. E você não quer chocar as pessoas. Então, você tem que mudar de cena de uma forma mais suave. Então, o que o cinema faz? Enquanto a velha está sorvendo, né, bebendo aquele chazinho assim, bem tranquilinho, você ouve o barulho de um avião descendo. Na cena da mulher, tem o som de um avião descendo. E esse som é que faz a ligação de uma cena para outra. Então, essa técnica é muito utilizada no cinema. Então, se você não quer surpreender a pessoa com uma cena tranquila, depois uma cena corrida, né, não quer causar esse susto, então você tem que criar um elo de ligação, uma musiquinha, né, algum som pode fazer a ligação de uma cena para outra. Então, é importante esse tipo de coisa, tá? Tá vendo? Tem um barulho de um avião descendo no avião.
Aí você também, né, tá dando a palestra, você também não quer causar esse choque, né? Você fala, olha, o gato subiu no telhado, né? O gato subiu no telhado, né? É uma cena tranquila. Mas ele caiu no telhado e morreu. Choca a pessoa, né? O contraste é muito grande. Então, o que você faz? Enquanto ele está falando, olha, o gato subiu no telhado, enquanto ele está falando, você muda a cena e mostra o gato já caindo, entendeu? Então, com isso, a pessoa não se choca. Quando ele falar, e o gato caiu e morreu, a pessoa já está com o espírito preparado, porque ele viu ali na tela atrás do palestrante, enquanto ele fala, o gato subiu no telhado, ele já viu que o gato já caiu e morreu. Então, já não choca tanto. Então, é importante esse tipo de compreensão da sua parte. Em todo Rotary tem aquela sessão de coquetel, né? Meia hora antes tem aquela sessão de coquetel. Oi, boa noite, como é que vai? Não sei o quê, coisa e tal. E aí, sempre tem as provocações. Tá? Você que é o especialista em recurso hídrico, olha, eu sempre tive uma ideia, né? Assim, que poderia ter uma roda d'água, não sei o quê. O cara já quer discutir o negócio, né? Ou então o outro que não entende, olha, ô Watanabe, eu ouvi dizer que a hidrelétrica, não sei o que, começa a falar um monte de besteira, tá? E o pior é aquele que fala, olha, infelizmente eu vou ter que sair, eu não vou poder assistir a palestra. E quer fazer umas perguntas, quer que eu responda umas perguntas ali, na hora do coquetel. Coisa ridícula, entendeu? Então, não resista às provocações, não entre nessa, tá? E faça uma concentração, se isole um pouquinho antes, né? E faça aquele exercício, né? Faça exercício do rrr e do brrr também. Faça esse exercício, compreenda esse tipo de coisa. Na apresentação, procure começar exatamente no horário programado, né? Faça uma apresentação impecável. Você é que tem que brilhar. Você tem que ser apresentado como se fosse um expert, tá? Cuidado. Se você falar que é corintiano, metade da plateia já vai ficar contra você, porque você tem santista, palmeirense e assim por diante. Então, não caia nessa armadilha. Se o cara perguntar que time você torce, você enrola, tá? Não fala não, tá? O presidente da reunião é o outro que já começa a esmerdear a palestra antes. Em vez de falar assim, olha, hoje nós vamos ter aqui, conseguimos encontrar o ilustre palestrante, doutor fulano, famoso e coisa. Em vez de apresentar o palestrante, ele fala assim, fulano, faz a leitura do currículo do cara. Isso é a coisa pior que existe, ele mata o palestrante, entendeu? Porque o clube tem aquele tema, eu quero alguém que fale desse tema, vou procurar alguém que entenda daquele tema, um cara famoso, né? Então, você é a estrela. Então, assumir a palestra, agradeça, tá? Agradecer significa obrigado, isso que é agradecer. Tem gente que fala, olha, eu gostaria de agradecer, eu gostaria, e o cara não agradece. Então, cria uma expectativa, né? Eu gostaria de agradecer, e não agradece. Então, cuidado, né? Procura sempre ter uma palestra. Saúde a plateia. Saúde a plateia. Não cumprimentem. Não fala, pessoal, boa noite. Olha, quem te apresentou já teve aquele cuidado de exigir um silêncio de todo mundo, né? Então está todo mundo naquela expectativa, todo mundo quieto. E aí você vai começar. Boa noite, pessoal. Aí o pessoal, boa noite, olha, como é que tá? Tá. Hoje o dia foi muito ruim, choveu muito, não sei o que, coisa. E todo mundo começa a falar. Então, nunca cumprimente uma palestra. A pior coisa que você pode falar é, boa noite, pessoal. Não cumprimente. Você pode saudar, mas não pode cumprimentar, porque você teve aquele coquetel, naquele coquetel já foi apresentado, né? Então você tem que não leia, tá? Não projete na tela e fique olhando para a tela, você tem que ficar olhando para a plateia, para ver qual é a reação da pessoa. Tá, lembra, a palestra não é um fórum de debates, as pessoas não têm que ficar fazendo pergunta, né? Não fala assim, não reage às provocações, cuidado com a cilada, sempre tem alguém que acha que entende mais do que você. Alguém tem uma dúvida, se você perceber que aquela dúvida é só daquela pessoa, não responda, no intervalo eu te respondo, ou após a reunião eu te responda. Procure responder para todo mundo. Procure dirigir a todos, não a alguém em particular. Não conte história. Se você ficar contando história durante a palestra, eles vão ficar com vontade de contar história também.
não transmite insegurança. Não hesite. Bom, que mais que eu poderia falar? Não hesite, né? Não mostre fraqueza. Você é um especialista. Né? Bom, tem um outro caso, tá vendo? A palestra não é para você ficar tentando se lembrar das coisas. A gente tem que ter tudo na cabeça, né? Trabalhe com diversos tons, já falei, tá? E desde sempre, né, uma sensação de quero mais. Não explique tudo, não explique metade só. Aí a pessoa, eu queria saber mais. Circule pelo ambiente para uma circulação. Já são 2h30, caramba, não vai dar para terminar. Pessoas que usam aparelho. O aparelho, você fica o tempo todo passando a língua nos dentes e fica interrompendo a sua fala. Né? Procure, cuidado com isso. Cuidado com os cacoetes regionais. Né? Os baianos falam espelho, espelho. Os carioca falam espelho. Os baianos falam porta, porta. E os mineiros comem a última palavra. O mineiro não fala menino, menina. Ele fala menin. Nem a capital do estado, que é Belo Horizonte, eles falam Belo Horizonte. Belo Horizonte come a última sílaba, o mineiro. Né? Ao passo que o gaúcho faz questão de pronunciar a última sílaba. Belo Horizonte, leite quente. Cuidado com os cacoetes regionais. Procure eliminar os seus cacoetes. O cérebro engana todo. Olha, você está pensando? Está aparecendo aí? Está aparecendo a imagem aí? Tá. Você tem a impressão que esse negócio está girando. Tá vendo a imagem? Parece que está girando. Parece que está girando. Sim. Parece que está girando, mas está fixo. Quantos pontos brancos tem? Quantos pontos pretos tem aí? Não tem nenhum ponto preto, é tudo ponto branco. Por que vocês estão enxergando ponto preto aí? Olhe no X, olhe no sinalzinho de mais no meio, fixe o olhar no meio. Você está vendo um ponto verde circulando? Não existe ponto verde, gente. É o seu cérebro que fica te enganando, né? Quando uma pessoa está mentindo, ela sintomaticamente coloca a mão na boca. Cuidado que você coloca a mão na boca. Quando ninguém te conhece, você começa a contar vantagem, você começa a mentir, o seu inconsciente desgraçado, ele percebe que está mentindo. O filho da mãe está mentindo de novo. E aí ele começa a produzir umas enzimas, joga na corrente sanguínea umas enzimas, e essas enzimas vão parar nas extremidades, na ponta do dedo, na ponta da orelha, na ponta do nariz, na ponta dos lábios. E aí começa a dar... Gente, olha, eu sou um cara bom para chuva, viu? Porque, sabe? Porque outro dia eu estive lá em Portugal e começa a coçar a orelha, o nariz. Então você vê, tem muitas pessoas que ficam assim o tempo todo, né? Incomoda, dá coceira. Tá mentindo, gente. Isso tá mentindo, tá? Então cuidado. Aquela história do Pinóquio que o nariz cresce é verdade, tá? A enzima vai parar ou na ponta da orelha, ou na ponta do nariz, na ponta do queixo. Quando a pessoa fica com esse olhar perdido, né? Ele está pronto para decidir. As pessoas que ficam contando fiapos na blusa, né? Olhando para baixo, é porque não consegue te encarar, entendeu? Porque você está falando tanta besteira que dá vontade de rir na sua cara. Então, para não rir, eu desvio o olhar e fico contando fiapos na blusa. Né? Gesto de esquecimento. Quando você esqueceu e sem culpa, ai, gente, esqueci de trazer o negócio aqui. Você bate na testa, esquecimento sem culpa. Agora, quando é com culpa, gente, desculpa, esqueci o negócio. Você coça aqui, tá o sentimento de culpa. Quando esconde a palma da mão, é porque você tem culpa no cartório, né? Julinho, vem aqui. Quem é que rabiscou a parede aqui? O Julinho aparece já com as duas mãos atrás. Tá? Dedo em riste, gente, é perigoso. É muito agressivo. Foram realizadas 3 experiências com o palestrante. Na primeira experiência, com uma plateia bastante grande, 400 pessoas, o palestrante falou o tempo todo, muito tranquilo, e sempre tomando cuidado de mostrar a palma da mão, nunca as costas.
Terminada a palestra, perguntaram, fizeram uma enquete, né, com os participantes e verificaram que 84% das pessoas tiveram aceitação, gostaram do palestrante, gostaram do tema, gostaram do conteúdo da palestra. Fizeram uma outra experiência, porém, o mesmo palestrante, porém com outra plateia, também grande, 400 pessoas, o palestrante teve o cuidado de sempre mostrar as costas da palma da mão. Nunca a palma, sempre as costas. E aí, terminada a palestra, fizeram uma enquete com os participantes. E aí eles verificaram que 52% tiveram aceitação. Uma boa parte ou não gostou da cara do palestrante, ou do gesto dele, ou do tema, ou do conteúdo. E aí fizeram uma terceira experiência com o mesmo palestrante, dando a mesma palestra, porém com outras pessoas, outra plateia. Só que nesta terceira experiência, o palestrante ficou o tempo todo com o dedo em riste, apontando você, isso, aquilo e coisa e tal, com um tema muito agressivo. Aí verificaram que 28 pessoas tiveram aceitação e muitas se retiraram durante a palestra. Lembre que tem pessoas visuais, auditivas e emotivas. As pessoas visuais cuidam muito do visual, as auditivas querem muito ouvir, e as emotivas seguram muito aqui as emoções e fica aqui acumulado na nuca da pessoa, tá? Então, se você vai conversar com uma pessoa visual, você tem que usar verbos, né, que chamam a atenção do visual. Veja, olha só aqui, olha o que ele está falando. Quer dizer, não é ouça o que ele está falando, olha o que ele está falando. Né? Porque você está chamando a atenção daquelas pessoas que são visuais. Ou então, ouça. Você está ouvindo? Então, ouça é para quem é auditivo. Quando você está proferindo uma palestra ou dando uma aula e gostaria de chamar a atenção de um grupo de pessoas, você pode usar os verbos ver, olhar, ouvir, escutar ou sentir, dependendo se a pessoa ou grupo de pessoas é do tipo visual, auditivo ou emotiva. Como saber? Você deve fazer uma afirmação ou uma indagação em que eles sejam levados a buscar a informação, a resposta que está guardada na memória deles. Os visuais guardam a informação na forma de memória visual. Então, quando eu falo número 426, os visuais não guardam o som 426. Eles guardam a imagem do número 426 na memória visual. E a memória visual é guardada na parte da frente do cérebro. Então, os visuais põem a mão na testa, apertam a testa ou movimentam os olhos, olhando para cima, para a esquerda, para a direita, como se estivesse pressionando o cérebro com os olhos para ver se sai a informação. Os emotivos guardam a informação na forma de memória emotiva, e esta é guardada na parte de trás no cérebro, na nuca. Então, os emotivos abaixam a cabeça, como se estivesse com isso pressionando os músculos da parte de trás da cabeça, e até põe a mão na nuca, como se estivesse pressionando a nuca para sair a lembrança. Por que quando tem evento de seminário o dia todo de manhã, de tarde, né, aquela palestra depois do almoço, ninguém quer dar? Porque as pessoas dormem depois do almoço. Então, no primeiro instante, a pessoa já almoçou e coisa, tá a barriga cheia, senta ali e começa a prestar atenção na palestra. Daqui a pouco ela encosta no encosto, né? Ela começa a se encostar, encosta, e aí a barriga quer fazer a digestão, o estômago quer fazer a digestão, o estômago reclama por mais espaço, e aí você dá mais espaço para o estômago. No momento que você dá mais espaço, você continua prestando atenção, a sua cabeça estrangula a aorta aqui, ó, e impede a subida de sangue no cérebro. O cérebro passa a não receber sangue.
não é oxigenado. E não recebendo oxigênio te dá sonolência, daqui a pouco você está dormindo. Então, o que você faz? O que fazer? Você não fica parado lá na frente. Você sai, desce lá da tribuna e vai lá pelo corredor, vai lá para trás. As pessoas que estão sentadas normalmente acompanham com a cabeça. Quem já recostou e já está assim, bem recostado, e geralmente é uma pessoa gorda, ele não vai se levantar e também não consegue virar a cabeça, ele só fica te ouvindo. E aí o que você faz? Lá atrás você faz algum gesto, você não fala, faz algum gesto onde todo mundo ri. O cara que não estava te olhando não vai entender por que o pessoal está rindo. Então ele vai se dar o trabalho de levantar e virar o corpo para ver o que está acontecendo lá atrás. Então, procure ficar andando para lá para cá. Tá? Então a pessoa levanta e vai olhar para você. Ande de um lado para o outro. Procure encerrar a palestra no horário programado, são 2h34 já. Tá? Então procura sentir o tempo. Eu tenho um relógio aqui, tamanho de um bonde aqui, marcando horário. Já passei do meu tempo. Nas palestras visuais, virtuais, que é o comum hoje, olha, não, né? Essa é uma posição horrível, tá vendo? Essa é outra posição horrível, você deitado, né, com um notebook. Aqui também, isso te cansa a sua, tá vendo? Essa posição estrangula a aorta, não tem oxigenação e você não consegue entender o que está falando na palestra, tá vendo? Não há oxigenação do cérebro. Procure não ter companhia, né? Criança, cachorro do seu lado. A posição tem que ser essa daqui, ó, na altura, né? O monitor tem que estar na altura dos olhos. Coloque uns livros, se você não tiver um suporte, coloque uns livros. Né? Quando você vai falar, olhe para a câmera. Ó, nesse instante eu estou olhando para a câmera, quer dizer, estou olhando para vocês. Agora, quando eu olho para a tela, também eu estou falando, olhando para o lado. Né? Se você, está vendo, olha para baixo, a gente fica olhando a sua careca. Então, eu tenho uma câmera na altura, bem no meio da tela do meu computador. Aí eu enxergo a tela, o PowerPoint, e enxergo vocês também. Tá? Então, o fundo não pode ser da mesma cor, você não aparece. O fundo não pode ser uma janela, né? Tá vendo? Você não aparece. O enquadramento está muito aberto, você fica muito longe. Aqui está perto demais, tá vendo? Aqui está muito alto a câmera, aqui está muito baixo. Tá vendo? Então, todos esses cuidados vocês têm que tomar. E para finalização, né, vocês têm que, não pode deixar de agradecer. Obrigado. Já estourei meu tempo, 2h36. E procure fazer um gran finale para que as pessoas possam levar para casa aquela última frase que você falou. Procure sempre ter nas suas palestras um final marcante. Ok? Então, muito obrigado. Tá aí o QR Code. Se vocês quiserem tirar uma cópia, vocês podem baixar a apostila. Bravo. Muito obrigada, Watanabe. Parabéns, Watanabe. Obrigado pela sua apresentação. E vamos para a entrega aí do certificado, né? Certificado. O Rotary Clube de Pontal, em conjunto com a turma do Corujão, confere a Roberto Massuro Watanabe, Rotary Clube de São Paulo, Água Rasa, distrito 4.563, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra com o tema Como fazer uma palestra de sucesso. Proferida nessa data, na turma do Corujão, na primeira virada cultural, a uma hora, via plataforma Zoom Meet, internet, 7 de setembro de 2021. Gilton Nogueira Almeida, presidente 2021-22, assina o certificado, e Nelson Alves de Oliveira, secretário 2021-2022. Aí, uma salva de palmas para o companheiro Watanabe. Muito obrigado, companheiro Watanabe.